Olá, galera do YouTube! Hoje eu trouxe para vocês um assunto que é muito recorrente nas minhas redes sociais, que é por que a gente se compara tanto com os outros? Especialmente no mundo de hoje, onde o Instagram está aí para nos ajudar a comparar o tempo inteiro a nossa vida com a vida do outro. E por que eu entro nessa pegada? Por que eu entro na pegada de me comparar com outra pessoa, tendo em vista que ela tem outra vida, outra história, outras condições psíquicas e principalmente outros recursos psicológicos que ela foi colecionando no decorrer da vida. O que quer dizer que nós somos incomparáveis. Não é possível você comparar sua vida com a de outra pessoa e a gente segue tentando fazer isso. A comparação, ela nasce num processo de aprendizagem lá na infância, onde a gente realmente precisa do processo de comparação para aprender. Grande, pequeno, largo, estreito. A gente precisa desses antônimos para a gente aprender que as coisas não são iguais e a gente dá conta disso cognitivamente. O problema é que depois a gente pega esse mecanismo e vai comparando pessoas. E isso é uma marca de imaturidade. Porque a gente pega um mecanismo absolutamente infantil e tenta usar ele para outros movimentos mais complexos da mente. Né? Assim, então, quando a gente termina com alguém e a pessoa começa a namorar com outra pessoa, a primeira coisa que a gente vai querer ver é se essa pessoa é mais bonita, é mais interessante, é mais isso, é mais aquilo. A gente tenta comparar o que eu tenho com o que ela tem. O que ela tem que eu não tenho, por exemplo, é uma frase comum. Né? Ela tem tudo, ela é outra pessoa. Né? E aí não quer dizer que a gente seja ruim. Quando a gente termina, a tendência é achar que eu perdi porque eu sou ruim. Isso envolve um pensamento de culpa, porque quando eu ponho a culpa dá a sensação de que está explicado e não está, mas muitas pessoas tentam pegar esse mecanismo de explicação para tentar apaziguar, e tem muita coisa na vida que não tem explicação, e a gente tenta demais entender para a gente poder ficar apaziguado. Tem coisas que a gente não entende, a gente tem que achar a paz em outros pontos, por exemplo. Por que ele terminou comigo? Mesmo se ele falar com você, às vezes não é o que realmente aconteceu. Não tem jeito de a gente adivinhar se o que a pessoa está falando é verdade. Ela está falando, mas não quer dizer que é verdade. Então, o entendimento, a necessidade, aliás, do entendimento absoluto das coisas para depois vir o apaziguamento, normalmente escraviza o sujeito. Vamos tentar aceitar a realidade. Qual seria a realidade nesse caso, por exemplo? Ele terminou, ponto. Então, por mais difícil que seja, eu tenho que sair daquilo ali para dar conta de olhar para outro ponto. Né? E aí a mente vai querer voltar. Aí eu saio novamente para olhar para outro ponto. Porque quanto mais eu tentar entender primeiro para depois sair, chama resistência a sair. Nós temos resistência a sair do lugar, mesmo quando aquele lugar nos machuca. Mesmo quando aquele lugar não é bom para nós. Mas é um lugar que eu conheço. É um lugar que é familiar para mim. Então, a necessidade da comparação do ser humano vem da sensação infantil que aquilo me traz, no sentido de ter uma localização de entendimento. Ali eu me entendo. Se eu me comparar, eu me entendo. Eu sei quem eu sou a partir do momento que eu me comparo com a outra pessoa. E é justamente quando a gente dá conta de sair disso, quando a gente não precisa se comparar para saber quem a gente é, aí eu começo a minha liberdade. Aí eu começo a saber quem eu sou. Aí eu começo a saber que eu me pertenço e que eu não preciso ter puxado o papai ou puxado a mamãe. Eu preciso entender que a partir daquele momento que eu não preciso da comparação, é que eu me pertenço. É que de alguma maneira eu consigo encontrar o meu lugar. E é quando isso acontece que a gente pode falar de amor próprio. Existe alguma esquisitice em mim que eu consigo agregar, que eu consigo apaziguar a partir disso. É a partir daí que a carência se torna menos enfática, menos destacada, porque carentes todos somos, né? Mas o modo como eu expresso isso na realidade é que vai mudando.
Então, o que eu trouxe hoje é uma reflexão sobre a necessidade dos adultos, principalmente do mundo moderno, se comparar uns com os outros e como isso é nocivo para a mente e como isso faz com que a gente cada vez mais se perca de quem a gente é. Então, isso é o processo de solidão positiva, que é um processo que não é sem os outros, mas é um processo comigo, em primeiro lugar. É um processo que os outros participam, mas que eu estou na frente, que eu consigo falar na primeira pessoa do singular. Isso sou eu. Não é isso é diferente do outro, isso o outro me mostrou quem eu sou. Não, isso sou eu. Se eu sei dizer. Então é quando a gente sai da comparação que esse processo lindo acontece. Tá? Bom, é isso por hoje. Por enquanto, siga o meu canal, me acompanhe nas redes sociais, Shirley Soares Psicóloga, e a gente se encontra por aí.